Olá, e sejam muito bem-vindos ao Fui Ver Se Era Real. Hoje trago mais uma história real sobre o que certos governos escondem de nós. Algo estranho está acontecendo no mundo. Governos poderosos começaram a admitir que objetos desconhecidos estão cruzando os nossos céus. Durante décadas, tudo era negado, OVNIs eram ridicularizados, testemunhas eram silenciadas, e qualquer pessoa que falasse sobre isso era chamada de louca. Mas hoje, documentos vazados, vídeos militares, gravações sigilosas e ex-membros da inteligência norte-americana decidiram quebrar o silêncio. A pergunta agora não é mais se estamos sozinhos. A pergunta é: o que realmente o governo sabe e por que escondeu isso da humanidade? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não era para ter sido revelado. Vamos voltar um pouco no tempo, para o início de tudo, quando a cortina de ferro do sigilo começou a ser erguida. Durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos de todos os lados do conflito reportavam luzes estranhas e objetos que seguiam suas aeronaves, manobrando de formas impossíveis para a tecnologia da época. Eles os chamavam de Foo Fighters. Inicialmente, cada lado pensava que era uma arma secreta do inimigo, mas após a guerra, os relatos continuaram e a explicação se tornou mais complexa. O ano de 1947 foi um marco. Kenneth Arnold, um piloto civil, avistou 9 objetos em forma de crescente voando em alta velocidade perto do Monte Rainier, no estado de Washington. Sua descrição de como eles se moviam, como um pire saltando na água, deu origem ao termo discos voadores. Poucas semanas depois, aconteceu o famoso incidente de Roswell, no Novo México. Um objeto caiu em um rancho e o exército inicialmente anunciou ter recuperado um disco voador. No dia seguinte, a história mudou drasticamente. Eles afirmaram que era apenas um balão meteorológico. Essa contradição plantou a semente da desconfiança que floresceria por décadas. O que eles encontraram que precisou ser escondido tão rapidamente? A partir daí, o governo dos Estados Unidos iniciou vários projetos secretos para investigar esses fenômenos. O mais famoso foi o Projeto Livro Azul, que durou de 1952 a 1969. Oficialmente, sua conclusão foi que a maioria dos avistamentos era identificada como fenômenos naturais ou aeronaves convencionais e que não havia evidências de tecnologia extraterrestre ou ameaça à segurança nacional. Mas nos bastidores, a história era diferente. O astrônomo J. Allen Hynek, consultor científico do projeto, começou como um cético, mas terminou convencido de que havia um mistério genuíno que estava sendo deliberadamente ignorado e ridicularizado publicamente. Ele mesmo admitiu que o objetivo do Livro Azul parecia ser mais relações públicas do que investigação científica séria. Milhares de casos permaneceram não identificados. Enquanto publicamente o assunto era tratado como piada, em segredo, as agências de inteligência e as forças armadas levavam o assunto muito a sério. Memorandos internos da CIA e do FBI daquela época, hoje desclassificados, mostram uma preocupação real. Eles temiam que os OVNIs pudessem ser aeronaves de vigilância soviéticas avançadas ou, na pior das hipóteses, algo de origem não terrestre. O problema era o pânico em massa. Um documento chamado Relatório Robertson, de 1953, recomendava uma política de desmistificação nacional, usando os meios de comunicação de massa para desacreditar os avistamentos e reduzir o interesse público. Foi uma campanha de desinformação deliberada e funcionou por muito tempo. Décadas se passaram, os avistamentos continuaram, envolvendo desde civis até policiais e pilotos militares. Incidentes como o da floresta de Rendlesham, na Inglaterra, em 1980, onde militares norte-americanos em uma base da OTAN testemunharam luzes e um objeto pousando, foram oficialmente minimizados, apesar dos relatórios detalhados e das testemunhas de alta credibilidade. A política de negação e ridicularização continuava firme. Qualquer militar que ousasse falar abertamente corria o risco de perder sua carreira. Mas a era digital mudou o jogo. Com a proliferação de câmeras e a internet, tornou-se mais difícil esconder tudo. E então, em 2017, o impensável aconteceu. O jornal The New York Times publicou uma matéria bombástica revelando a existência de um programa secreto do Pentágono chamado Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, ou IATIP. E junto com a reportagem, eles divulgaram 3 vídeos militares, gravados por caças da Marinha dos Aniona, mostrando objetos voadores não identificados realizando manobras que desafiam a física.
Os vídeos, conhecidos como Flare 1, Gimbal e Go Fast, mostram objetos sem asas, sem meios de propulsão visíveis, acelerando a velocidades hipersônicas e mudando de direção instantaneamente. Os pilotos, nos áudios, expressam seu espanto e confusão. "Olha essa coisa", diz um deles, "está girando." O Pentágono, pressionado, acabou confirmando a autenticidade dos vídeos. Não eram mais borrões em fotos de civis. Eram dados concretos, capturados pelos sistemas de armas mais avançados do planeta e testemunhados pelos pilotos mais bem treinados do mundo. Isso abriu as comportas. Luiz Elizondo, o ex-diretor do AATIP, renunciou ao seu cargo no Pentágono em protesto pelo sigilo excessivo e começou a falar publicamente. Ele afirma que o que foi liberado é apenas a ponta do iceberg. Segundo Elizondo, esses objetos que ele prefere chamar de fenômenos aéreos não identificados, o APIS, demonstram 5 características observáveis que superam nossa tecnologia: aceleração instantânea, velocidades hipersônicas, baixa observabilidade, invisibilidade a certos sensores, capacidade transmídia, movendo-se facilmente entre ar e água, e ausência de propulsão aparente. As revelações de Elizondo foram corroboradas por outros, como Christopher Mellon, ex-subsecretário adjunto de Defesa para a Inteligência. Eles não estavam sozinhos. Pilotos como o comandante David Fravor e o tenente Ryan Graves, que encontraram esses objetos durante missões de treinamento, vieram a público. Fravor descreveu o famoso Tic-Tac que ele perseguiu em 2004, um objeto branco e liso, sem asas, que espelhou seus movimentos antes de desaparecer a uma velocidade inacreditável. Graves relatou que os pilotos de seu esquadrão viam esses objetos quase diariamente por 2 anos. Para eles era uma questão de segurança de voo. O que eram aquelas coisas voando em espaço aéreo restrito? Em junho de 2021, a pressão pública e política levou o gabinete do diretor de Inteligência Nacional a divulgar um relatório preliminar sobre os UAPs. O documento, embora curto e inconclusivo, foi histórico. Ele admitiu que de 144 incidentes analisados, 143 permaneciam sem explicação. O relatório descartou que fossem tecnologia secreta dos Imilícios, mas deixou em aberto outras possibilidades, incluindo tecnologia avançada de adversários como a China ou a Rússia, ou uma categoria final e misteriosa chamada Outros. Isso nos leva ao evento mais recente e talvez o mais chocante de todos. Em julho de 2023, David Grush, um veterano da Força Aérea e ex-oficial de inteligência, testemunhou sob juramento perante o Congresso dos Estados Unidos. Ele alegou que o governo dos Ixixiua possui um programa secreto de décadas para recuperar e fazer engenharia reversa de naves de origem não humana. Grush afirmou ter entrevistado dezenas de oficiais de inteligência de alto escalão que confirmaram a existência desses programas. Mais chocante ainda, ele alegou que produtos biológicos não humanos foram recuperados junto com algumas dessas naves. Ele também acusou o governo de uma campanha de desinformação para esconder esses fatos do público e até mesmo do Congresso. As alegações de Grush são extraordinárias e ainda não foram comprovadas publicamente com evidências materiais. No entanto, o fato de um oficial de inteligência com credenciais impecáveis fazer tais declarações sob juramento, arriscando prisão por perjúrio, é um momento sem precedentes. Ele não é uma testemunha qualquer. Ele foi encarregado pela própria comunidade de inteligência de investigar esses programas secretos. Então, por que o sigilo? Por que esconder por tanto tempo? As razões são complexas e multifacetadas. Primeiro, a segurança nacional. Se uma nação conseguisse fazer engenharia reversa dessa tecnologia, obteria uma vantagem militar e energética avassaladora sobre todas as outras. A corrida para entender e replicar essa tecnologia é, sem dúvida, a maior corrida armamentista secreta da história. Segundo, as implicações sociais e religiosas. Como a humanidade reagiria à confirmação de que não estamos sozinhos e que fomos visitados por inteligências não humanas? Poderia causar pânico em massa, colapso de sistemas de crenças e instabilidade geopolítica. Os governos podem acreditar que estão nos protegendo da verdade, por considerá-la perturbadora demais. Terceiro, o poder e o controle. Manter essa tecnologia em segredo confere um poder imenso a um pequeno grupo de pessoas que opera fora da supervisão democrática. Eles controlam informações que poderiam revolucionar a energia, os transportes e a medicina. Liberar essa informação significaria perder esse controle. O que sabemos hoje é que a narrativa oficial está a ruir. A negação plausível não é mais sustentável. O estigma está a diminuir.
e mais testemunhas, cientistas e políticos estão a exigir transparência. As perguntas que antes eram relegadas à ficção científica estão agora a ser debatidas nos corredores do poder. Não se trata mais de acreditar em OVNIs. Trata-se de analisar dados, ouvir testemunhas credíveis e exigir respostas de quem jurou nos servir. A verdade está lá fora, mas também está escondida em cofres e documentos classificados. A grande questão que fica é: teremos acesso a ela em nosso tempo de vida? A revelação pode não ser um único evento, mas um processo lento e controlado de divulgação, e nós estamos a vivê-lo agora mesmo. Senhoras e senhores, preparem-se, porque hoje vamos desvendar uma das maiores conspirações da história moderna. E não estou a falar de algo que começou com um post viral ou um vídeo tremido na internet. A verdade é que esta história é muito mais antiga. Tudo começa muito antes da internet, antes das câmeras, antes dos satélites. Desde os anos 40, militares dos Estados Unidos reportavam objetos voando a velocidades impossíveis, naves que apareciam, desapareciam, mudavam de direção sem explicação e pareciam desafiar a física humana. Imagine um piloto de caça, no auge da sua formação, a testemunhar algo que simplesmente não deveria existir. Estes eram os relatos iniciais: pontos de luz, discos voadores, manobras que fariam qualquer avião moderno despedaçar-se. Eram homens e mulheres altamente treinados a arriscar as suas carreiras e a sua sanidade para reportar o inexplicável. Mas esses relatos nunca chegavam ao povo, e quando chegavam, eram desacreditados, eram classificados como ultra-secretos, enterrados em arquivos poeirentos, e os seus autores eram muitas vezes ridicularizados, transferidos ou simplesmente silenciados. A mensagem era clara: não viram o que pensam que viram, e se viram, é melhor esquecer. Em 1947, o evento de Roswell mudou tudo. O governo disse que era apenas um balão meteorológico, um simples balão do projeto Mogul, usado para detectar testes nucleares soviéticos. Uma explicação simples, limpa e, para muitos, completamente insatisfatória. Mas testemunhas, militares e documentos vazados contam outra história. Uma história de metal que não se amassa, de hieróglifos estranhos e de uma operação de limpeza militar massiva que isolou a área e ameaçou os habitantes locais para que mantivessem o silêncio. Alguns afirmam que destroços de uma nave não humana foram recolhidos, e junto com eles, corpos de seres que ninguém conseguia identificar. Relatos de enfermeiras que viram criaturas pequenas, de cabeça grande e olhos enormes. Relatos de agentes funerários a quem foram encomendados caixões de tamanho infantil. Histórias que parecem saídas de um filme de ficção científica, mas contadas por pessoas que estavam lá. Oficialmente isso nunca aconteceu. Extraoficialmente, parece que nunca parou de acontecer. Roswell não foi o fim, foi apenas o começo. Depois de 47, os avistamentos aumentaram, os relatos tornaram-se mais detalhados e a política de negação do governo tornou-se ainda mais forte. Projetos como o Project Blue Book foram criados, supostamente para investigar os OVNIs, mas muitos investigadores, incluindo o seu próprio consultor científico, o Dr. J. Allen Hynek, concluíram mais tarde que o seu verdadeiro objetivo era desmistificar e acalmar o público, não encontrar a verdade. Cada novo avistamento era explicado como um fenômeno meteorológico, gás do pântano ou a imaginação fértil de testemunhas pouco fiáveis. Mas por detrás das portas fechadas, uma equipa secreta, muitas vezes referida em círculos de investigação como Majestic 12, estaria a analisar os destroços, a estudar a tecnologia e a tentar compreender o que realmente aconteceu naquele deserto do Novo México. Esta tecnologia alienígena, segundo os teóricos, seria a fonte de muitos dos nossos saltos tecnológicos do século XX, o microchip, a fibra ótica, o Kevlar. Seria possível que o seu telemóvel ou o seu computador tenham origens não deste mundo? A conspiração não era apenas sobre esconder um acidente, era sobre controlar a narrativa, sobre gerir o pânico e, talvez o mais importante, sobre monopolizar uma tecnologia que poderia mudar o mundo para sempre. Se uma nação conseguisse dominar a propulsão antigravitacional ou as fontes de energia desconhecidas que alimentavam estas naves, teria uma vantagem militar e econômica incalculável sobre todas as outras. A Guerra Fria não era apenas sobre mísseis nucleares. Nos bastidores poderia ter sido uma corrida armamentista interplanetária. Décadas passaram e o véu de secretismo permaneceu intacto. Testemunhas envelheceram e levaram os seus segredos para o túmulo.
Documentos foram destruídos ou continuam trancados a 7 chaves sob o pretexto de segurança nacional. Mas a verdade, como dizem, tem uma forma teimosa de vir à tona. Pequenas fugas de informação, testemunhos de militares reformados no seu leito de morte, documentos desclassificados por engano. Todos eles pintam um quadro consistente. Algo aconteceu em Roswell, e o governo dos Estados Unidos, juntamente com outras potências mundiais, sabe muito mais do que alguma vez admitiu. Esta não é apenas uma história sobre alienígenas, é uma história sobre poder, controlo e o maior segredo da história da humanidade. O que começou com luzes estranhas no céu nos anos 40 transformou-se numa complexa teia de mentiras e encobrimentos que perdura até hoje. E estamos apenas a arranhar a superfície. O que aconteceu a seguir? Como é que a era digital e a internet mudaram o jogo? Isso é o que vamos explorar a seguir. A conspiração estava apenas a aquecer. A chegada da era espacial e da Guerra Fria iria levar tudo a um nível completamente novo de paranoia e secretismo. Governos de todo o mundo começaram a criar as suas próprias agências secretas para investigar estes fenômenos, não apenas por curiosidade científica, mas por medo. Medo do desconhecido e, talvez mais ainda, medo do que os seus adversários pudessem descobrir primeiro. Os relatos de abduções começaram a surgir com mais frequência, descrevendo experiências médicas aterradoras a bordo de naves estranhas. Era uma histeria em massa ou algo mais real estava a acontecer, escondido à vista de todos? Pense nisto. Enquanto o mundo assistia maravilhado ao homem a pisar a Lua, alguns astronautas, incluindo nomes como Gordon Cooper e Edgar Mitchell, falaram abertamente sobre as suas próprias experiências com OVNIs, sugerindo que não estávamos sozinhos e que as visitas eram rotineiras. As suas palavras foram largamente ignoradas pelos meios de comunicação social, mas para quem estava a prestar atenção, era mais uma peça no puzzle. O encobrimento não era apenas terrestre, parecia estender-se ao próprio espaço. À medida que nos aproximamos do final do século XX, a tecnologia que supostamente foi recuperada em Roswell e noutros locais começou, segundo os teóricos, a ser integrada secretamente em projetos militares avançados. Aeronaves furtivas como o B-2 Spirit, com o seu design triangular e capacidade de voo silencioso, pareciam estranhamente semelhantes aos OVNIs descritos em relatos de décadas anteriores. Seria isto apenas uma coincidência, um resultado natural da evolução da engenharia aeronáutica, ou seria a prova de que a engenharia reversa de tecnologia extraterrestre era real e estava a ser usada para fins militares? A cada passo, a narrativa oficial era mantida. Não há provas concretas. Mas para os investigadores e para um número crescente de pessoas no público, a ausência de provas não era prova de ausência, era sim a prova de um encobrimento extremamente bem sucedido. Um encobrimento que começou num deserto poeirento em 1947 e que se transformou na maior conspiração de todos os tempos. Se existe um lugar no mundo onde a verdade parece estar trancada a 7 chaves, esse lugar é, sem dúvida, a Área 51. Durante décadas, este nome foi sussurrado em cantos escuros, alimentando a imaginação de milhões de pessoas. Era o epicentro das maiores teorias da conspiração. Mas para o governo dos Estados Unidos, oficialmente a Área 51 simplesmente não existia. Imagine só, uma base militar gigantesca, no meio do deserto de Nevada, visível por satélites, com um espaço aéreo mais restrito do que o da própria Casa Branca, e mesmo assim era como se fosse um fantasma. Qualquer menção ao nome era recebida com silêncio ou negação. Fotos de satélite eram classificadas, testemunhos de antigos funcionários eram desacreditados e a curiosidade pública era vista como paranoia. Por anos, essa foi a versão oficial. A Área 51 era um mito, uma ficção. Mas a pressão aumentava. Com a tecnologia de satélites comerciais se tornando mais acessível, civis podiam ver com seus próprios olhos que algo muito grande e muito secreto estava acontecendo naquele pedaço de deserto. Testemunhas, desde moradores locais até ex-militares, começaram a falar, descrevendo luzes estranhas no céu, aeronaves com formatos e velocidades nunca vistos e um nível de segurança que era, no mínimo, exagerado para uma base comum. A pressão tornou-se insustentável. Então, finalmente, em 2013, a CIA, a Agência de Inteligência Americana, admitiu. Sim, a Área 51 existe. O documento que liberou essa informação, no entanto, veio com uma explicação bastante terrestre. O motivo oficial para tanto segredo? Testes de aeronaves experimentais. Segundo eles, a base era o berço de aviões espiões icônicos,
como o U-2 e o SR-71 Blackbird, aeronaves revolucionárias para a sua época, desenvolvidas durante a Guerra Fria para missões de reconhecimento sobre a União Soviética. A necessidade de manter esses projetos longe dos olhos curiosos do inimigo justificaria o sigilo absoluto. Uma explicação plausível, certo? Talvez até um pouco conveniente demais. Mas essa versão da história, a versão oficial, não satisfaz a todos. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Pilotos militares de elite, homens que dedicaram suas vidas a servir seu país e a voar nas máquinas mais avançadas do mundo, contam uma história bem diferente. Vários deles, alguns sob anonimato e outros como o famoso Bob Lazar, de forma pública, afirmam que o que viram na Área 51 ia muito além de simples aviões, por mais avançados que fossem. Eles falam sobre objetos voadores não identificados, os OVNIs, sendo guardados em hangares subterrâneos. Descrevem naves com formas impossíveis, sem asas, sem motores visíveis, capazes de manobras que desafiam as leis da física como as conhecemos. Esses homens e mulheres, treinados para observar e relatar com precisão, juram que trabalharam com tecnologia que simplesmente não parecia humana. Descrevem materiais com propriedades desconhecidas, sistemas de propulsão baseados em princípios que nossa ciência ainda nem começou a arranhar, e painéis de controle que pareciam se adaptar ao operador de forma quase telepática. Eles não falam sobre aviões espiões, eles falam sobre tecnologia de outro mundo. E muitos arriscaram suas carreiras, sua reputação e até mesmo sua segurança para trazer essas informações a público. Por que fariam isso se não fosse verdade? Seria um delírio coletivo ou a ponta de um iceberg de segredos? A teoria mais forte que conecta todos esses relatos é a da engenharia reversa. Alguns pesquisadores e ex-funcionários, como o próprio Bob Lazar, afirmam que fragmentos de naves recuperadas em incidentes como o de Roswell, em 1947, foram levados secretamente para a Área 51. Lá, longe dos olhos do público, as mentes mais brilhantes da engenharia e da ciência teriam recebido uma tarefa monumental: desmontar, estudar e, o mais importante, tentar copiar essa tecnologia alienígena. Imagine a cena: engenheiros debruçados sobre um pedaço de metal que não pode ser cortado, dobrado ou aquecido por métodos convencionais. Cientistas tentando entender um sistema de energia que gera quantidades massivas de eletricidade a partir de um elemento que nem sequer existe na nossa tabela periódica. Parece roteiro de ficção científica, eu sei. Mas vamos parar e pensar por um momento. Pense no salto tecnológico absurdo que a humanidade experimentou nas últimas décadas. Estamos falando de um período muito curto na história humana. Nos anos 50 e 60, computadores eram máquinas que ocupavam salas inteiras e tinham menos poder de processamento do que a calculadora do seu celular. De repente, surgem os microchips, a fibra óptica, o laser, materiais compósitos como a fibra de carbono, o GPS, a internet, tecnologias que transformaram nosso mundo de uma forma que ninguém poderia prever. Claro, a explicação convencional é que tudo isso foi fruto da genialidade humana, impulsionada pela corrida espacial e pela Guerra Fria, e sem dúvida a engenhosidade humana é incrível, mas não seria um ritmo rápido demais? Muitas dessas tecnologias surgiram de forma quase simultânea, em laboratórios financiados por contratos militares, com origens muitas vezes obscuras. A fibra óptica, por exemplo, um avanço que permite transmitir dados na velocidade da luz. Os microchips que colocaram o poder de supercomputadores na palma da nossa mão. Seria tudo isso apenas uma feliz coincidência? Ou será que a nossa ciência, em algum momento crucial, recebeu uma pequena ajuda? Um empurrãozinho de uma fonte não humana? A ideia de que o seu smartphone, a internet que você usa para assistir a este vídeo, ou os avanços médicos que salvam vidas, possam ter sua origem, mesmo que indireta, em destroços de uma nave alienígena estudada na Área 51, é no mínimo vertiginosa. Não há provas concretas, apenas peças de um quebra-cabeça gigantesco. Relatos de testemunhas, documentos governamentais liberados com tarjas pretas, cobrindo as partes mais importantes, e um avanço tecnológico que parece quase milagroso. A pergunta que fica é: o que realmente acontece por trás dos portões da Área 51? Estamos sozinhos no universo? Ou a prova de que não estamos já foi encontrada e está sendo estudada em segredo, moldando o nosso futuro sem que a gente saiba? Se a ciência oficial se recusa a falar, os pilotos militares falam. E o que eles têm a dizer pode mudar tudo o que você pensa que sabe sobre o nosso céu.
Nos últimos anos, uma série de vídeos vazados do Pentágono, gravados por caças de última geração, mostraram objetos que desafiam completamente a nossa compreensão da física e da tecnologia. Estamos falando de objetos que aceleram de 0 a milhares de quilômetros por hora em um piscar de olhos, que fazem manobras em ângulos impossíveis, tudo isso sem jatos visíveis, sem asas, sem qualquer meio de propulsão conhecido, simplesmente sem explicação. Vamos voltar para novembro de 2004, no Oceano Pacífico, perto de San Diego. Pilotos do grupo de batalha do porta-aviões USS Nimitz estavam em treinamento quando seus radares, alguns dos mais avançados do mundo, começaram a detectar objetos anômalos. Esses objetos apareciam do nada a 80 mil pés de altitude, mergulhavam em direção ao mar em velocidades supersônicas e depois pairavam a apenas 50 pés da água. Intrigado, o comandante David Frover, um piloto de caça FA-18 Super Hornet com anos de experiência, foi enviado para investigar. O que ele encontrou ficaria para sempre gravado na história da ufologia moderna. Lá estava, pairando sobre uma perturbação na água, um objeto branco, liso, com cerca de 12 metros de comprimento, sem asas ou qualquer motor visível. Ele se movia de forma errática, como uma bala de tic-tac quicando numa mesa. Fravor desceu para dar uma olhada mais de perto. Assim que ele se aproximou, o objeto pareceu reagir. Ele espelhou os movimentos do caça, mas com uma agilidade impossível. E então, quando Fravor tentou interceptá-lo, o tic-tac acelerou e desapareceu. Desapareceu, em menos de um segundo. Mas a história não acaba aí. Menos de um minuto depois, o mesmo objeto foi detectado pelo radar do cruzador USS Princeton, a quase 100 quilômetros de distância. Pensem nisso. O objeto desceu dos 24 mil metros, quase 80 mil pés, até o nível do mar em menos de um segundo. Isso é uma velocidade que desafia não só a nossa tecnologia, mas as próprias leis da física como as conhecemos. A força G exercida sobre qualquer ocupante seria fatal. Nas palavras do próprio comandante Fravor e de outros pilotos que testemunharam o evento, não era algo do nosso mundo, não era humano. Durante anos, o governo tentou abafar esses incidentes, classificando os relatórios e desacreditando as testemunhas. A narrativa oficial era de que poderiam ser falhas no radar, fenômenos climáticos ou até mesmo drones avançados de adversários. Mas os vídeos vazaram. Primeiro, o FLIR 1, que mostra o tic-tac. Depois, o gimbal e o go-fast, mostrando outros objetos com capacidades igualmente extraordinárias. A pressão pública e de membros do Congresso se tornou tão grande que o governo foi forçado a agir. Em 2021, o escritório do Diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos divulgou um relatório preliminar sobre fenômenos aéreos não identificados, ou UAPs, o novo termo oficial para OVNIs. Nesse relatório, eles analisaram 144 incidentes reportados por militares entre 2004 e 2021. E a conclusão? Em 143 desses casos, eles admitiram abertamente que não sabem o que são. Eles descartaram a hipótese de serem tecnologia secreta americana, mas não conseguiram descartar outras possibilidades, incluindo a de tecnologia de outras nações ou algo mais. Isso nos leva a uma pergunta perturbadora. Será que eles realmente não sabem? Uma das nações mais poderosas do mundo, com o maior orçamento de defesa e a tecnologia de vigilância mais avançada, está genuinamente no escuro? Ou será que não sabemos é apenas a resposta mais conveniente? Uma forma de admitir a realidade dos fenômenos sem causar pânico em massa ou revelar uma verdade que a sociedade talvez não esteja preparada para ouvir. Pilotos como Ryan Graves, outro ex-piloto da Marinha, afirmam que esses avistamentos não eram raros, eram diários. Eles viam esses objetos na costa leste do Neopanconia todos os dias durante anos. A verdade é que os pilotos militares, pessoas treinadas para identificar ameaças e analisar situações sob extrema pressão, estão na linha de frente deste mistério. Eles estão arriscando suas carreiras e sua credibilidade para nos dizer que há algo nos nossos céus que é real, físico e tecnologicamente muito superior a qualquer coisa que possuímos. Eles viram demais. E agora, graças à coragem deles e aos vazamentos que forçaram a transparência, nós também estamos começando a ver. A questão não é mais eles existem, mas sim o que são eles e o que querem. E essa é uma pergunta que o governo pode saber a resposta, mas talvez apenas não possa dizer. Ao longo das décadas, em meio ao silêncio oficial e às negativas governamentais, algo extraordinário começou a acontecer. Homens e mulheres que juraram manter os segredos mais profundos de suas nações, pessoas em posições de imenso poder e conhecimento, começaram a quebrar o silêncio. Agentes da CIA,
oficiais de alta patente da Força Aérea, cientistas com autorizações de segurança máxima, eles começaram a fazer algo raro e perigoso: falar. Suas histórias, contadas em sussurros, em entrevistas anônimas ou em depoimentos sob juramento, pintam um quadro que desafia tudo o que pensávamos saber. Alguns afirmam com uma certeza arrepiante que existe um programa secreto operando nas sombras há décadas, dedicado exclusivamente à recuperação de naves de origem não terrestre. Um programa que recolhe os destroços e talvez muito mais. Outro, um oficial que dedicou a vida ao seu país, jura que já viu com os próprios olhos seres vivos dentro dessas naves recuperadas, seres não deste mundo. Outros se vão ainda mais longe. Eles dizem que algumas dessas criaturas sobreviveram aos acidentes. Mas o preço da verdade é alto. A cada revelação, uma consequência. Aqueles que tentam expor esses segredos enfrentam uma força implacável. Eles são silenciados, ridicularizados publicamente. Perdem seus empregos, suas carreiras, suas reputações. São ameaçados, eles e suas famílias. E alguns, de forma assustadora, simplesmente desaparecem, como se nunca tivessem existido. Isso nos leva a uma pergunta fundamental, uma pergunta que paira sobre todo este mistério. Por que tanto medo? Por que tanto esforço para desacreditar, suprimir e ocultar? Por que usar todo o poder do Estado para silenciar vozes? Se tudo não passa de imaginação e delírio, a resposta pode ser tão simples quanto aterrorizante, porque talvez não seja imaginação. Vamos analisar o caso de David Grush, um veterano de combate condecorado, ex-oficial de inteligência da Força Aérea e da Agência Nacional de Geointeligência. Um homem com uma carreira impecável e acesso aos segredos mais bem guardados da nação. Em 2023, Grush abalou o mundo ao afirmar, sob juramento perante o Congresso dos Estados Unidos, que o governo americano possui um programa de longa data que recupera e estuda tecnologias de origem não humana. Ele não falou de luzes no céu, ele falou de naves intactas e parcialmente intactas. Grush afirmou ter entrevistado dezenas de testemunhas diretas, pessoas que trabalharam nesses programas secretos, e entregou evidências confidenciais ao inspetor-geral da comunidade de inteligência. Ele arriscou tudo, sua carreira, sua segurança, sua vida, para trazer essa informação à luz. Por quê? Porque, segundo ele, o público tem o direito de saber. E Grush não está sozinho. Antes dele, houve Louis Elizondo, ex-chefe do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, a ATIP do Pentágono. Elizondo renunciou ao seu cargo em 2017, frustrado com o que ele descreveu como sigilo excessivo e oposição interna à investigação do fenômeno. Ele tem sido uma das vozes mais proeminentes, afirmando que as evidências de que não estamos sozinhos são esmagadoras. Ele fala de dados de radar, vídeos de cockpit, testemunhos de pilotos de caça altamente treinados. Ele descreve veículos que demonstram capacidades de voo muito além de qualquer tecnologia conhecida. Aceleração instantânea, velocidades hipersônicas sem assinatura de calor, capacidade de operar no ar, no mar e no espaço. Vamos voltar ainda mais no tempo. O coronel Philip Corso, em seu livro O Dia Depois de Roswell, alegou que, como chefe da Divisão de Tecnologia Estrangeira do Exército, ele foi encarregado de semear secretamente tecnologia recuperada da nave de Roswell para empresas americanas. Ele afirmou que tecnologias como o circuito integrado, a fibra ótica e os lasers foram, na verdade, resultado de engenharia reversa de artefatos alienígenas. Sua história foi controversa, mas Corso manteve suas alegações até sua morte, insistindo que estava apenas contando a verdade sobre o que vivenciou. Temos também os documentos. Graças à Lei de Liberdade de Informação, FOIA, milhares de páginas de documentos antes secretos do FBI, da CIA e de agências militares foram liberadas. Um desses documentos, conhecido como Memorando Twining, datado de 1947, foi escrito pelo general Nathan Twining, então chefe do Comando de Material Aéreo. No memorando, Twining descreve os discos voadores como reais e não visionários ou fictícios, com características como taxas extremas de subida, manobrabilidade e ação evasiva. Ele recomendou um estudo formal e de alta prioridade sobre o assunto. Este não é um civil qualquer. É um dos mais altos oficiais militares da época, tratando o assunto com a máxima seriedade. Outro documento intrigante é o chamado Memorando Hotel, um telex do FBI de 1950 que detalha o relato de um investigador da Força Aérea sobre a recuperação de 3 discos voadores no Novo México.
O memorando descreve as naves como circulares com centros elevados e contendo os corpos de 3 seres com cerca de 90 centímetros de altura, vestidos com roupas metálicas de textura fina. Embora o FBI hoje minimize a importância do documento, sua existência nos arquivos oficiais levanta questões perturbadoras. Cada uma dessas testemunhas, cada um desses documentos, é uma peça de um quebra-cabeça imenso e complexo. Quando vistos isoladamente, podem ser descartados. Um homem pode ser um mentiroso, um documento pode ser mal interpretado, mas quando você os junta, um padrão começa a emergir. Um padrão de segredo, de tecnologia inexplicável e de um esforço monumental para manter a verdade escondida. As histórias se corroboram, os detalhes se encaixam, as implicações são tão profundas que abalam os alicerces da nossa compreensão da realidade. A pergunta que fica não é mais, estamos sozinhos, mas sim, por quanto tempo o segredo pode ser mantido? A barragem está prestes a romper, e a verdade, como a água, sempre encontra um caminho. O que acontece quando a verdade finalmente vier à tona? Os governos sabem sobre a existência de vida extraterrestre. Por que mantém isso em segredo? Por que esse véu de silêncio cobre um dos maiores mistérios da nossa existência? Preparem-se, porque vamos mergulhar em teorias que desafiam tudo o que pensamos saber sobre o poder, a tecnologia e o nosso lugar no universo. Vamos começar com a primeira e talvez a mais citada razão, o medo do pânico global. Imaginem por um instante o anúncio oficial. Sim, não estamos sozinhos, e eles já estão aqui. Qual seria a sua primeira reação? Agora, multiplique isso por quase 8 bilhões de pessoas. Os governos temem que a confirmação de vida extraterrestre, especialmente se essa vida for tecnologicamente superior, possa desencadear um colapso em cascata. As religiões, muitas das quais colocam a humanidade no centro da criação, teriam que reinterpretar seus textos mais sagrados. O que acontece com a fé de bilhões quando a narrativa fundamental é abalada? E a economia? O mercado de ações é notoriamente sensível à incerteza. A revelação de uma presença alienígena seria a mãe de todas as incertezas. Mercados poderiam quebrar, moedas poderiam perder seu valor da noite para o dia. A própria estrutura da nossa sociedade, baseada em fronteiras nacionais, ideologias e sistemas de crença, poderia se desintegrar. Pensem nas implicações geopolíticas. Nações poderiam entrar em conflito por medo ou por uma tentativa desesperada de se aliar aos visitantes. Na visão de muitos líderes, manter o status quo, por mais frágil que seja, é preferível ao caos absoluto que poderia se seguir. Eles acreditam que a humanidade simplesmente não está preparada para lidar com a verdade. Seria uma proteção paternalista, um segredo guardado para o nosso próprio bem. Mas a que custo? Será que temos o direito de não saber? Agora vamos para a segunda teoria, que nos leva diretamente ao coração do poder e da dominação global: a tecnologia. Se os destroços de OVNIs, como os relatados em Roswell ou em Varginha, foram de fato recuperados, eles não continham apenas metal retorcido, eles continham a chave para uma revolução tecnológica inimaginável. Estamos falando de sistemas de propulsão que desafiam a física como a conhecemos, fontes de energia que poderiam tornar os combustíveis fósseis obsoletos, materiais com propriedades que parecem mágicas. Pensem nisso. A nação ou o grupo que conseguir decifrar e replicar essa tecnologia extraterrestre não estaria apenas um passo à frente. Estaria a milhas de distância, em outra liga. Dominaria militarmente, economicamente e tecnologicamente o planeta inteiro. O equilíbrio de poder mundial, cuidadosamente mantido por décadas, seria instantaneamente destruído. Quem controla essa tecnologia, controla o mundo. Ponto final. Nesse cenário, o segredo não é sobre proteger a população do pânico. É sobre uma corrida armamentista silenciosa, acontecendo nas sombras, em laboratórios subterrâneos ultrasecretos. É uma disputa pelo prêmio final, a supremacia global absoluta. A divulgação pública significaria que todas as nações exigiriam acesso a essa tecnologia, o que diluiria o poder daquele que a detém. Portanto, o sigilo se torna a arma mais importante. Eles não estão escondendo os alienígenas de nós. Estão escondendo a chave para o domínio mundial uns dos outros. E de nós. Isso nos leva à terceira e mais perturbadora teoria, a de um acordo secreto. E se o silêncio não for apenas uma decisão unilateral dos governos? E se for parte de um pacto? Essa teoria sugere que a comunicação com essas entidades não apenas existe, mas já evoluiu para uma espécie de acordo, uma troca.
Alguns insiders e teóricos afirmam que governos ou uma facção sombria dentro deles teriam permitido abduções e experimentos em troca de tecnologia avançada. Parece roteiro de ficção científica, não é? Mas pensem no avanço tecnológico exponencial que vimos no último século. Laser, fibra óptica, microchips, seriam todos frutos apenas da engenhosidade humana ou recebemos uma ajudinha? Segundo essa teoria, estaríamos vivendo sob um pacto fáustico em escala cósmica. Entregamos algo, talvez nossa autonomia, talvez até mesmo o direito sobre alguns de nossos cidadãos, em troca de um salto quântico em conhecimento. Se isso for verdade, a revelação seria impossível. Como um governo admitiria para seu povo que fez um acordo com uma força não humana, possivelmente às custas da própria população? Seria a maior traição da história da humanidade. O pânico seria o menor dos problemas, a revolta seria inevitável. A confiança em qualquer forma de autoridade seria permanentemente destruída. Portanto, o segredo seria mantido a qualquer custo, não para nos proteger, mas para proteger aqueles que fizeram o acordo. Então, temos essas 3 possibilidades assustadoras. Pânico global, um segredo para nos proteger de nós mesmos. Tecnologia, um segredo para garantir o poder absoluto. E um acordo secreto, um segredo para esconder uma traição cósmica. Qual delas faz mais sentido para você? Estamos sendo tratados como crianças incapazes de lidar com a verdade? Algo mudou nos últimos anos. Algo fundamental. Pela primeira vez na história documentada, o véu do segredo começou a rasgar-se. Governos, as mesmas instituições que por décadas ridicularizaram, negaram e esconderam, começaram a admitir. Começaram a admitir que objetos desconhecidos existem e operam nos nossos céus. Isto não é mais matéria de ficção científica ou de teorias sussurradas em fóruns obscuros da internet. São generais, pilotos, diretores de inteligência, senadores e presidentes a falar. A mudança é sísmica, e eles deixaram bem claro: não são balões meteorológicos. Não são drones comerciais que se perderam no caminho, e de forma ainda mais preocupante, eles afirmam que não são aeronaves secretas de países adversários. Se fossem, o problema seria outro, mas ainda assim, um problema conhecido, terrestre. A palavra que eles escolheram cuidadosamente é Fenômenos Aéreos Não Identificados, UAPs, na sigla em inglês. Uma terminologia nova, séria, clínica, desenhada para se distanciar do estigma cultural da palavra OVNI. Mas a essência é a mesma. Há algo lá em cima e nós não sabemos o que é. Mas eles sabem mais do que nós. Pense nisto por um momento. Se eles, com todo o seu aparato de satélites, radares e inteligência multibilionária, admitem publicamente a existência destes fenômenos, é porque a situação chegou a um ponto insustentável. É porque a evidência se tornou tão esmagadora que negá-la seria mais arriscado do que admiti-la. É porque eles sabem que algo muito maior está a acontecer. Esta admissão controlada, esta gota de verdade num oceano de segredos, não é um ato de transparência espontânea. É uma estratégia. Muitos especialistas, analistas e até mesmo ex-oficiais de inteligência que agora falam abertamente acreditam que o mundo está a ser lentamente preparado. Estamos a ser aclimatados, dessensibilizados para uma revelação final. Uma revelação que poderá redefinir a nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. Por que agora? Por que depois de quase 80 anos de negação oficial, desde o famoso incidente de Roswell? Talvez a tecnologia tenha avançado a um ponto em que todos, com um simples smartphone, podem capturar anomalias no céu, tornando o segredo impossível de manter. Ou talvez, e esta é uma possibilidade mais inquietante, o próprio fenômeno tenha mudado. Talvez a sua presença esteja a tornar-se mais frequente, mais ousada, mais inegável. A narrativa oficial está a mudar diante dos nossos olhos. O que antes era ridicularizado como fantasia, agora é tratado como uma questão de segurança nacional. Audiências no Congresso dos Estados Unidos, relatórios oficiais do Pentágono, a criação de gabinetes específicos para estudar estes fenômenos. Cada um destes passos é um tijolo na construção de uma nova realidade. Eles estão a dizer-nos, nas entrelinhas, que não estamos sozinhos, mas estão a fazê-lo ao seu próprio ritmo, nos seus próprios termos. A questão que devemos colocar não é o que eles viram, mas sim o que eles não nos estão a contar. As histórias que vazaram de pilotos da Marinha descrevendo objetos que desafiam as leis da física, sem propulsão visível, sem asas capazes de velocidades e manobras hipersônicas instantâneas transitando entre o ar e a água sem esforço, são apenas a ponta do iceberg.
Estas não são apenas luzes no céu, são máquinas. Máquinas de origem desconhecida, com uma tecnologia que parece estar séculos, talvez milênios à nossa frente. Se o governo está a admitir a existência de veículos, eles implicitamente admitem a existência de condutores, de uma inteligência por trás da tecnologia. E se essa inteligência está aqui, a operar impunemente no nosso espaço aéreo, o que é que isso significa para nós? Para a nossa soberania? Para a nossa própria identidade como espécie dominante neste planeta? O silêncio está a chegar ao fim, mas está a ser substituído por um ruído cuidadosamente orquestrado. Uma narrativa controlada que nos dá apenas o suficiente para nos mantermos atentos, mas não o suficiente para compreendermos a imagem completa. Eles estão a preparar o palco, e o ato final desta peça cósmica pode estar prestes a começar. A verdade, meus amigos, pode estar muito, mas muito perto. A pergunta fundamental já não é mais se eles existem. Essa pergunta tornou-se obsoleta, respondida pelos próprios governos que a criaram. As perguntas agora são outras, muito mais profundas e urgentes. Quando é que vão aparecer abertamente e por que é que eles já estão aqui? Qual é a sua agenda? O governo sabe muito mais do que conta. Relatórios, destroços, dados de radar, talvez até mesmo comunicação. A caixa de Pandora está trancada há décadas, mas a tampa começa a ranger. E talvez, muito em breve, eles não consigam mais mantê-la fechada. A pressão interna de delatores corajosos e a pressão externa de um público cada vez mais informado e equipado com câmeras estão a tornar o segredo insustentável, porque o céu está cheio. E a verdade cósmica sobre a nossa realidade, não pode ser calada para sempre. Preparem-se. Mantenham os olhos abertos. O maior evento da história da humanidade pode estar a desenrolar-se mesmo agora, por cima das nossas cabeças. Obrigado por me acompanharem nesta jornada até o fim. Se este tema vos fascina tanto quanto a mim, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos. A vossa participação é fundamental. Até a próxima!